Pensei por muito tempo em como nomear este vídeo. Às vezes pensei em chamá-lo de campo de concentração digital, outras vezes pelo nome da operação do FBI, Gelo Ártico, ou Todos Estamos Sob Vigilância. Então decidi pelo que vocês viram no título. Falamos em campo de concentração digital, mas nem todos entendem o que isso significa. Deixe-me tentar explicar. Por exemplo, sua casa está cheia de câmeras de vigilância. Se você desligar uma delas, imediatamente chega uma viatura e te leva para a cadeia. Seu telefone, televisão e ferro de passar estão sendo monitorados. Não importa o que você diga, como você haja ou tente se esconder, a inteligência artificial identifica todas as palavras e conceitos gatilho, coleta essas informações e avisa quem precisa ser avisado. Bem, você lembra quem é esse quem precisa ser avisado, né? Além disso, a máquina não pode se afastar mais do que, digamos, 50 quilômetros, ou 50 milhas, ou então 72 milhas da sua casa. Para poder viajar, é preciso pegar uma permissão especial para que deixem você ir visitar sua mãe. Para fazer algo além disso, é preciso estar em boas relações com as autoridades. Eles verificam e como estão suas notas, né? Ou seja, seu comportamento e declarações rendem pontos. Quando você tem uma pontuação negativa, digamos assim, você não pode comprar comida, você não pode comprar gasolina, absolutamente nada, até que você satisfaça o computador. Com algo que as autoridades consideram como arrependimento. Por exemplo, você denuncia um vizinho, faz uma denúncia por escrito ou fala, não importa. Não é preciso escrever, enviar ou selar. Mas os campos de concentração digitais não começam de repente, não são criados do nada, eles não surgem do vazio, do nada. Esse é apenas o nosso mundo. Por ordem do Deus da Ucrânia, lá bum, e, digamos assim, começou. E todo o resto precisa ter algum tipo de desenvolvimento, sim. Normalmente, essa transformação lenta começa com as primeiras tentativas tímidas, os primeiros passos. Uma vigilância geral que nos explicam ser absolutamente necessária. Porque precisamos ser protegidos de inimigos terríveis. E os inimigos mais terríveis são o seu próprio governo, só para você saber. Posso provar que o serviço chegou. Aliás, eu disse e notei que o povo não entende quantos parentes foram mortos por inimigos ou pelo próprio governo. E coisas assim, quantas pessoas estão presas? Bem, digamos, não nos Estados Unidos, certo? Sobre os Estados Unidos vamos falar agora, porque lá também começou, mas parece que conseguimos dar uma pausa nisso. Isso começou com uma suposta revolta das forças pró-Trump contra, digamos, as eleições legítimas. Tudo bem, mas esse não é o assunto agora. Então, durante o governo do Bush filho, os serviços receberam o direito de nos grampear a todos e o direito de armazenar essas informações. Eles, na verdade, nos diziam que essas informações só mostravam quantas ligações havia no total. Isso é uma besteira completa, absoluta. Depois ficou possível apresentar essas informações justamente para cidadãos que, digamos, competiam politicamente ou tinham opiniões divergentes. E, digamos, você apresenta informações incriminatórias, ações, palavras, para os rivais políticos, sim, e depois os força a seguir exatamente na direção que você quer. É isso. E hoje, mesmo que você desligue seu smartphone, ele ainda grava tudo o que você fala perto dele. Nossas leis dizem que você não pode ser grampeado a menos que o tio e a tia de preto assinem. Isso é uma permissão, então pode. Ou seja, não pode, mas precisa da permissão do tio. De preto, ele assina tranquilo. Já sabemos quantas vezes assinaram para vigiar as pessoas do Trump. Pelas leis dos Estados Unidos da América, ninguém pode tirar sua propriedade. Certo, é isso? Bem, ninguém pode. É a verdade. Digamos, sua casa, certo? A menos que a tia do Comitê Local de Educação ou o tio do Comitê Municipal de Planejamento assinem um papel dizendo que querem algo no lugar da sua casa. Se a tia e o tio quiserem construir uma garagem pública, um supermercado, uma estrada ou uma escola,
Lá sua propriedade é sagrada, mas 5 tios e tias podem decidir aumentar os impostos sobre estradas, propriedades, gasolina, manutenção de prisões, ajudar os famintos em Moçambique, na Polônia, mandar para alguma coisa, e então vão tirar de você o quanto quiserem. Mas se for um ladrão solitário que roubou de você, e não aquele ladrão que está no poder, ele pode ser pego, certo? Cerca de 5% são pegos, segundo as estatísticas. E como metade dos furtos nem sequer são denunciados, então, por essa estatística não oficial, pegam de 2 a 5% desses ladrões e desses furtos que existem. Mas se ele, Deus me livre, for pego, Deus me livre, não estou brincando, aí vai ser ainda pior para você, porque você não vai recuperar seu bem. Em 99% dos casos, ele já não está mais lá. Sim, mas pelo julgamento dele, pela prisão dele, pela cadeia dele, por tudo isso. Bem, lá tem televisão, academia e algum curso profissionalizante, digamos assim, de bibliotecário, que ele nunca vai usar. E vocês ainda vão ter que pagar por isso. Então, rezar para que ele seja pego, por favor, não façam isso. Rezem para que ele não seja pego. Continuação. E a ideia de que, pelo fato de prenderem ladrões, o roubo vai acabar. Continuação. Bem, vamos analisar. Será que é isso mesmo? Já fazem 5 ou 6 mil anos que fazem isso. Lá cortam mãos, lá esmagam cabeças, esquartejam, colocam na prisão, jogam em masmorras de dívida em qualquer lugar. Não para, ou seja, dá para ver que isso não funciona direito. Na verdade, nos encurralam ao oferecerem que não tenhamos patrimônio, pois essa é a próxima proposta que querem fazer. Para que você precisa de uma casa, de um carro? Alugue, apenas use. Vai ter muitos carros, aviões construídos, quadricópteros, drones de passageiros. Pegue, deixe em qualquer lugar, ele volta sozinho, muito prático e custará centavos. Ônibus, fora de uso, legendas, não sopre, escorreu pelo bigode, mas não entrou na boca. Isso é de outra história, né? Só isso. Você não vai conseguir ir a mais de 50 quilômetros de casa? E quando você falar mal do governo, seus cartões? Bom, dinheiro, claro, não vai ter e vão parar de funcionar. Legendas por quê? E por que eu digo que estávamos nas legendas, à beira de um campo de concentração digital legendas? Então, ouça legendas. Senhoras e senhores, o diretor do FBI, Kash Patel, acabou de falar perante o Congresso. E não estou brincando quando digo isso, mas acabamos de receber uma informação que muda absolutamente tudo. Amigos, acabamos de receber a confirmação de que o FBI, o Departamento Federal de Investigação, quando estava sob o controle dos democratas, sistematicamente mirava e vigiava quase todas as organizações políticas de direita do país. Ou seja, centenas de agentes do FBI que nós pagávamos faziam exatamente o mesmo que o Comitê de Segurança do Estado fazia na época de Andropov, Brezhnev e Gorbachev. O que há para esconder? E o que ela faz agora sob outro nome? Estou falando da Serviço Federal de Segurança na Rússia, na Ucrânia com seu próprio nome, na Bielorrússia e em outros países como Tajiquistão, Cazaquistão, Turcomenistão e assim por diante. Durante uma conversa com o diretor do FBI, Kash Patel, o presidente do Comitê Judiciário do Senado, o senador republicano Chuck Grassley, informou que o FBI, controlado pelos democratas, tinha uma lista de 92 diferentes organizações políticas de direita, todas sob vigilância total e completa. O quê? O que é vigilância total e absoluta? Quero lhes dar uma boa notícia. Inclui telefones, vigilância e gravação de conversas em escritórios, restaurantes e até no seu quarto. Completa e absoluta para que nenhuma palavra ou letra se perca. Agora, como alguns de vocês podem saber, em 2022, o FBI de Joe Biden iniciou a chamada Operação Gelo Ártico, na qual eles buscaram perseguir Trump e todos os seus aliados políticos. No entanto, como se viu, essa operação se tornou algo maior do que uma simples iniciativa anti-Trump. Pelo contrário, a Operação Gelo Ártico foi, na verdade, muito mais sinistra. Veja só. Esses novos registros mostram que a Gelo Ártico era muito mais ampla
do que apenas um caso eleitoral. O caso foi ampliado para incluir organizações republicanas. Alguns exemplos de grupos que Wray e o FBI buscavam investigar politicamente incluíam o Comitê Nacional do Partido Republicano. Aliados não esperam pela República final, decepcionando a tua história, mas só perde os documentos. Avaliado. Quinto relacionado: especiais desconhecidos, memória. E aqui isso era feito por ordem da Casa Branca e sem qualquer punição. Além disso, quem fazia isso provavelmente ganhava prêmios. Associação dos Procuradores Gerais Republicanos e vários grupos políticos de Trump. No total, 92 alvos republicanos, incluindo grupos republicanos e pessoas ligadas aos republicanos, foram incluídos no escopo da investigação. Gelo Ártico. Indivíduos foram colocados sob vigilância sem qualquer motivo legal. E se quisermos lutar contra isso, se quisermos acabar com isso, precisamos fazer tudo conforme a lei. Nosso país deve fazer tudo conforme a lei. Caso contrário, é trocar 6 por meia dúzia e não libertar o país da ditadura. Ouçam, pessoal, os democratas usaram o FBI como uma arma para mirar em 92 diferentes organizações e personalidades republicanas. Então eu já sei no que vocês estão pensando. E quanto a Charlie Kirk e sua organização Turning Point Estados Unidos da América Bem, deem uma olhada nisso. Nessa lista política estava um dos grupos de Charlie Kirk, o Turning Point Estados Unidos da América. Em outras palavras, Arctic Frost não era apenas um caso para a investigação política de Trump. Esse era o mecanismo pelo qual agentes partidários do FBI e promotores do Departamento de Justiça podiam alcançar seus objetivos partidários e investigar de forma indevida toda a estrutura política republicana. Foi assim que grampos foram colocados não apenas na sede do Partido Democrata, mas também em 92 das principais organizações republicanas, incluindo... Você adivinhou o Turning Point Estados Unidos da América, ou seja, Charlie Kirk? Você não tem a sensação de que existe alguma ligação entre essa operação que eles chamaram de Gelo Ártico? Não sei porquê. E a radicalização do assassino Charlie? Isso explicaria muita coisa. Com certeza. Foi exatamente isso que eles fizeram. Durante muitos anos, os democratas usaram nosso próprio Departamento Federal de Investigação para sistematicamente perseguir, monitorar e intimidar conservadores em todo o país, tentando manter seu poder sobre a nação. Mas agora, amigos, está aqui. O vídeo de hoje fica absolutamente insano, porque aqui nós conectamos todas essas informações com a investigação em andamento do assassinato de Charlie Kirk. E, acredite nós, está tudo conectado. O FBI investiga uma rede maior de grupos que podem ter informações sobre os planos do atirador. Você pode fornecer algum detalhe sobre isso, além do que já disse publicamente? Como? O FBI está trabalhando para encontrar outros possíveis cúmplices, pessoas que poderiam saber sobre os planos do atirador, pessoas que poderiam tê-lo incentivado? Há alguma atualização sobre isso? Portanto, do ponto de vista do que fazemos durante o interrogatório, nós imediatamente procuramos a família e a comunidade. Conduzimos essas investigações e interrogatórios com as autoridades locais e seguimos fazendo isso. Porque aqueles que estão mais próximos do suspeito, esperamos, sabem mais sobre ele, suas crenças e seu diálogo. Além disso, infelizmente, houve um vazamento de informação de que existia um chat no Discord. Para quem não conhece, é uma sala de bate-papo online de jogos onde o suspeito participava. O que fazemos? Já fizemos um tipo de processo jurídico, não só no Discord. Assim, as informações que coletamos foram preservadas e mantidas em uma forma de evidência que poderíamos usar em um processo judicial. Se decidirem sobre isso, vamos investigar todos que participaram desse chat no Discord, certo? Vejo relatos públicos de que havia até 20 usuários adicionais no canal do Discord. Parece que você está tentando descobrir tudo isso para entender o quão preciso é, quem mais poderia estar nesse canal, o que eles poderiam saber. É justo dizer isso?
É muito mais do que isso, e nós estamos verificando todos eles. Isso é muito mais do que 20. Sim, senhor. Disseram-nos antes que encontraram 20 pessoas que sabiam e talvez ajudaram ou incentivaram Taylor Robinson a cometer o assassinato. Sabiam com certeza. Sabiam com certeza. Agora não sabemos se incentivaram ou não. E agora o diretor do FBI diz que são significativamente mais. Significativamente mais. Sim, outros grupos também participam. Sim, é muito mais do que 20 pessoas e cada um deles está ficando exausto. Mas aqui está uma pergunta interessante. Quem exatamente está financiando todos esses grupos terroristas de extrema esquerda? Você está investigando alguma célula interna que instiga, incentiva, financia ou de alguma forma apoia ataques a igrejas ou outros locais de culto? Senador, o senhor traz uma questão muito importante que muitos ignoram. Eu sempre disse que seguimos o rastro do dinheiro, e seja terrorismo, ataques baseados em ideologia, ataques a instituições religiosas ou a pessoas de fé, alguém está pagando por isso. Rastreamos esses passos ao contrário e não paramos nos criminosos. Fazemos engenharia reversa para responsabilizar quem financiou e agiu conscientemente. E tomaremos as medidas cabíveis contra eles junto com nossos parceiros do Ministério da Justiça. Certo, pessoal? Eu fico feliz. Aguardamos os relatórios. É igual, Vitt. Foi o que já Vance e Trump nos disseram. Vamos seguir o rastro do dinheiro. Vamos revelar com provas. Senhores, todos nós meio que sabemos, mas vamos desenterrar tudo o que aconteceu. E eles não vão escapar. Isso foi prometido pelo Vance, prometido pelo Trump, agora prometido pelo diretor do FBI. Então, senhoras e senhores, isso é realmente enorme. Quase sempre, esses grupos terroristas de extrema esquerda são financiados e apoiados por organizações estrangeiras subversivas e anti-americanas, que são obcecadas em criar o caos em nosso país. Na verdade, dadas as circunstâncias, você não pode deixar de lembrar o aviso que nossos grandes antepassados americanos nos deram há muitas gerações. Americanos, cuidado com a influência estrangeira. Há décadas, organizações estrangeiras anti-americanas despejam dinheiro em nosso país com o único e exclusivo objetivo de causar caos e divisão dentro da América. E agora, ao que parece, eles também podem estar organizando assassinatos políticos. E como agora sabemos, todos os progressistas radicais de extrema esquerda, os democratas, ficaram mais do que felizes em aceitar todo esse dinheiro estrangeiro anti-americano para trair a própria nação e usar nosso governo federal, o FBI, para tentar suprimir toda a oposição conservadora deles. A triste realidade é que, consciente ou inconscientemente, os democratas recebem ordens de várias organizações que claramente são obcecadas pelo objetivo de destruir a nossa república. Algo está mudando agora. Afinal, as forças de segurança têm tudo, todas as ferramentas, e a cada dia elas têm mais e mais recursos para nos vigiar. O que fazer para que isso não aconteça? Afinal, absolutamente todos que estão no topo do Olimpo político não querem perder o poder, e nos vigiar é uma forma de se manter no topo. Então, a ala direita, alguns, sua parte mais ativista agora, adota a cultura do cancelamento. E isso é um pouco preocupante. Agora, várias pessoas foram demitidas do trabalho. Falamos sobre isso ontem e essa lista está crescendo. Amanhã teremos uma atualização. O estado do Texas está liderando aqui. E eles agiram de forma inadequada após o assassinato do Sr. Kirk. Então perderam seus empregos, perderam seus meios de subsistência. E vários conservadores estão comemorando isso, mas eu não. Eu acho absolutamente horrível quando alguém comemora a morte de Charlie Kirk ou de qualquer outra pessoa, a menos que essa pessoa seja Hitler ou Stalin. Ou, sabe, alguém cujos crimes envolvem assassinato. Se o Putin for morto amanhã, eu não vou ficar triste. Tudo bem, mas existe um limite. Então, o vice-presidente Vance se envolveu em tudo isso. Coloque a gravação. Então, quando você vir alguém comemorando o assassinato de Charlie, condene essa pessoa, denuncie ao empregador dela. Não acreditamos em violência política, mas sim em civilidade. Comemorar um assassinato político não é civilidade.
Envolva-se, envolva-se, envolva-se. Essa é a melhor maneira de honrar o legado de Charlie. Mas tenham cuidado, porque pessoas desonestas podem usar essa cultura do cancelamento para se vingar, para negar o devido processo legal. Ou seja, o que ocorria na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin. Denuncie que o vizinho faz propaganda do capitalismo e fique com o quarto dele. Denuncie que seu chefe contou piadas políticas, aquele que se recusou a te promover. Isso vai parar de doer quando você vir como vieram, prenderam ele e o levam para o resto da vida. Vale a pena prejudicar a vida dessa pessoa. Essa pessoa traz algo negativo para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Aliás, os professores são fundamentais. Então, se for um professor que espalha propaganda extremamente de esquerda, que fica pulando de alegria porque Charlie Kirk morreu, eu denunciaria essa pessoa imediatamente. Doutor, alguém em posição de poder. Bum! Mas eu preciso ver isso, não posso simplesmente ouvir falar. Porque há pessoas que usam uma situação tão instável para se vingar de alguém de quem não gostam. Tudo bem. Então, havia um site chamado Fundo de Dados Charlie Kirk. Ele foi retirado do ar, mas tentava coletar informações sem verificar, porque era impossível verificar. A acusação é que as pessoas comemoraram o assassinato do Sr. Kirk. Estou feliz que ele foi retirado. Mas antes de ser fechado, ele arrecadou muito dinheiro. Isso pode ter sido uma fraude. Tudo bem, isso foi o pior. Agora, informe para nós no site o nome e o endereço dessas pessoas que, na sua opinião, estão se comportando de maneira inadequada. Perigoso, 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 perigoso. Tudo bem. Até nos encontrarmos de novo, até nos encontrarmos de novo, até nos encontrarmos de novo, até. Sabe, me alegra que os direitistas, bem, aqueles que chamam de conservadores, eles dizem coisas que os esquerdistas nunca dizem. Os direitistas desencorajam a delação. Os direitistas ficam horrorizados com um site que tem nomes e endereços, porque esses nomes e endereços não foram verificados por eles. Até ontem eu não sabia, pensava que lá só publicavam vídeos de quem comemorava. Golda Meir disse certa vez, dizem isso, mas não conferi. A paz no Oriente Médio vai chegar quando os árabes amarem seus filhos mais do que odeiam a nós. Eu ouvi mais uma ou duas interpretações disso, mas essa foi a que mais ficou na minha memória. Aqui, aplicando isso à nossa situação nos Estados Unidos. A vida sem violência chegará quando ambos os lados amarem a liberdade de expressão mais do que suas próprias convicções. Mas isso eu vejo apenas de um lado, infelizmente, senhoras e senhores. E, claro, não em todos, mas nos mais sábios, nos mais perspicazes. Agora, a extrema esquerda sabe que tem problemas, não há dúvida disso. E teremos uma entrevista com Tim Graham, que acompanha a mídia, e vamos falar sobre isso. Mas agora eles precisam ser muito cuidadosos, porque Matthew Doughty na MSNBC ou em algum lugar por aí foi demitido. Tudo bem. E o Washington Post, e eu vou te contar sobre isso em 1 minuto, também demitiu alguém. Eles precisam ser, eles realmente estão na defensiva, eles não gostam disso. Aqui está o Brian Stelter da esquerda na CNN, vamos lá. Agora há uma campanha conservadora coordenada tentando demitir pessoas por várias opiniões. Veja, isso é uma nova forma de cancelamento. Aquilo que a direita reclamava, dizendo que a esquerda mirava nas pessoas, aconteceu há 4 a 6 anos. A cultura do cancelamento nunca some, apenas se transforma. Mas nós não ouvimos muitas objeções sobre a cultura do cancelamento da CNN, não é? E como eu sei disso? Porque eu fui o alvo dela. Tentaram me eliminar, mas falharam e agora sou mais influente do que nunca. Porém, os esquerdistas eliminaram e excluíram muitas outras pessoas, dando a elas um pretexto. Todas as redes, todos os 3, excluíram vozes conservadoras tradicionais. Nos últimos 10 anos, desde que Trump apareceu, não consegui chegar lá. Ontem dei uma entrevista para Major Garrett, ex-colega da Fox News, e hoje na CBS, após 10 anos. E esse foi o único motivo da entrevista.
E Garrett é um cara legal, é isso que eles venderam, é a CBS, foi vendida para a Skydance, que aparentemente não vai tolerar essa cultura do cancelamento, certo? Agora eu preciso conseguir essa entrevista com o Garrett para colocá-la no site. Foi uma boa entrevista pela primeira vez em 10 anos, bom porque eles não queriam todas as 3 redes. Culpado, culpado, culpado. Tudo bem, nós não vamos. Apenas opiniões progressistas são aceitas. No rádio, na televisão, nas redes sociais. Damasca, que rompeu a defesa deles comprando o Twitter, foi aí que começou a queda do castelo de cartas deles. Obrigado, Ellen. Você nos ajudou muito, muito mesmo. Eles estavam construindo um campo de concentração. Obrigado, Ellen. Como na China, ou até queriam construir algo ainda melhor do que os chineses, eles nos pressionavam de todos os lados. Radicalizavam nossos filhos, destruíam famílias, vigiavam cada passo nosso. Eu, pessoalmente, fui removido do YouTube e do Facebook 8 vezes. Isso em um ano, em 2023, sim. Durante 14 meses não permitiam que as pessoas se inscrevessem no meu canal. Engraçado. E quando, depois do Musk, depois que ele rompeu com tudo isso, e com a chegada do Trump, aliás, sim, por volta de outubro, novembro, em novembro do ano passado, liberaram, e meus inscritos passaram de 109 mil para 280 mil. Obrigado ao Musk, ao Trump e a todos vocês. Muito obrigado. Aliás, já que estamos falando sobre isso, se for possível, torne-se um patrocinador do canal. Custa desde $3 por mês no plano anual. Sem assinatura anual é $4 ou mais se desejar. Se quiser, pode colocar qualquer valor, até $344.221,17 mensais. 100% desse dinheiro vai para as necessidades técnicas do canal. E acredite, não é o suficiente. Mas eu concordo em investir do meu próprio bolso, porque acredito que o que faço é necessário. O link para patrocínio está na descrição abaixo. Aliás, o link para o meu livro, traduzido para o russo, ele está lá também. Originalmente ele era em inglês, depois foi traduzido, e a tradução é autoral. Ou seja, eu mesmo traduzi e depois revisei tudo. É uma economia política divertida, ou seja, bem interessante. Chama-se Capitalismo 101. 101, para quem não sabe, é o curso introdutório de uma matéria na universidade. Tem Biologia 101, Química 101 e depois 201 ou 102, não lembro bem. Depende de como tudo isso funciona. E realmente custa caro. Meu livro custa $0,00. E por adquirir este livro gratuitamente, você recebe uma assinatura gratuita do meu projeto de vídeo Roteiro para a Liberdade. 10 minutos de vídeos diários. Divertidos, engraçados e interessantes, na minha opinião. Bem, tipo para o café da manhã ou para uma taça de champanhe de manhã, como dizem, como aqueles degenerados que bebem champanhe, algo assim sim, do filme O Braço de Diamante, se não me engano. O que mais quero dizer para finalizar é que eu sinto um enorme prazer em procurar, encontrar algo, comparar, analisar e depois contar isso para vocês. Então, muito obrigado a vocês por escreverem. Por quê? Porque isso me dá a sensação de que não estou fazendo isso à toa, mas que isso é importante para alguém. Até logo.